Truly I say to you, today you will be with me in paradise. Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao primeiro episódio da série Nos Passos de Jesus. Quem me inspirou a fazer isso, na verdade, foi a minha mãe, né? De certa forma, não diretamente, mas de certa forma. E é com muita alegria que eu venho anunciar o início dessa série, onde nós vamos estudar a vida e o ministério de Jesus Cristo. No primeiro episódio, eu gostaria, né, de estudar com vocês um pouco do mapa, um pouco do contexto histórico também antes da vida de Jesus, para que depois nós pudéssemos caminhar e explorar os milagres e por onde ele andou. Aqui nesse mapa, né, Jesus Ministry, ou Ministério de Jesus, nós podemos ver os lugares onde Jesus passou, né? A Judéia, Jerusalém, a Samaria, Nazaré, Cafarnaum, nós temos aqui a Galileia, nós temos lá embaixo o Mar Morto, né? O Rio Jordão, logo aqui, Decápolis, o Mar da Galileia, e aqui o Mar Mediterrâneo, essa região aqui, que hoje compreende-se entre Líbano, Síria, né? E o Estado real, né? O Estado atual de Israel, Cisjordânia também, etc. É conhecido como a região também do Levante. Então a gente pode analisar que durante, né, o curto tempo de vida que Jesus viveu e o curto espaço de tempo que o ministério de Jesus teve após o batismo de João Batista, o seu impacto na humanidade foi gigantesco. Então, assim, mesmo que a pessoa negue, né, que o Jesus histórico ele não era realmente Jesus, filho de Deus, não era o verbo que se fez carne, na minha concepção de cristão é impossível acreditar que uma pessoa, né, tenha feito um impacto gigante desse na humanidade com tão pouco tempo de vida, se não fosse por algum poder, alguma energia, né, superior, que eu considero como uma energia divina. Então, assim, mais avançando um pouquinho, nós vamos aqui na nossa viagem do tempo, vamos falar um pouco sobre exílio, retorno e independência. E nós temos logo aqui, olha, 539 antes de Cristo, né? Nós temos aqui a Babilônia, sendo conquistada aqui, né, por Círios, né, da Pérsia. Nós temos os primeiros grupos de judeus retornando para Jerusalém, lá em Esdras, né? No capítulo 1 ao capítulo 3, que fica entre 538 e 537. Lembrando que quando nós falamos dos tempos, né, antes de Cristo, nós estamos falando de uma ordem decrescente, então sempre os números vão estar do maior para o menor. E nós temos aqui um novo templo, né, ele é completado em Jerusalém, em 516. Nós temos aqui no ano de 479 a.C., a Esther se tornando a rainha da Pérsia. Nós temos aqui o Esdras, né, liderando um outro grupo, retornando para Jerusalém, Esdras capítulo 7 ao 10. Nós temos aqui Neemias, né, reconstruindo os muros de Jerusalém, em 445 a.C., aqui está citado no capítulo 1 ao 13, né?
Nós temos aqui o Malaquias, né, no final aqui, né, do Antigo Testamento, sendo o último profeta do Último Testamento. Nós temos aqui o surgimento, aos 37 a.C., nós temos a ascensão de Alexandre o Grande, conquistando a região da Palestina, né? Estabelecendo a língua grega e a cultura também. Alexandre o Grande, se você não se lembra, né? Ele foi um dos maiores conquistadores que já existiram na face da Terra. Eu até recomendo estudar um pouco sobre a história de Alexandre o Grande, porque as atitudes, né, as ações de Alexandre o Grande impactaram o mundo até hoje. Lembrando que a região da Palestina, né, que hoje se encontra na Palestina, foi uma parte de Israel no passado, antes do povo israelita ser expulso daquele lugar. E aí os romanos, eles colocaram o nome de Palestina, que, se não me engano, significa lar dos filisteus, os filisteus que eram os inimigos de Israel, né, que foram subjugados, se não me engano, eles eram a nação na qual o gigante Golias pertencia, e aí eles foram conquistados através do Senhor dos Exércitos agindo através de Davi, né? Nós temos aqui, se não me engano, Macabeus, né, uma revolta que, para ganhar a independência dos povos judeus, vai ter um período muito conturbado aí, que o povo judeu não terá paz nenhuma, porque eles começam a ser conquistados e reconquistados, e eles não aceitam outros povos, colocando, né, impondo, como é que eu posso falar, impondo poder, impondo força, impondo controle sobre determinados aspectos da cultura judaica. E aí eles tentam se revoltar especialmente contra os romanos, e aí vai ter as guerras romano-judaicas, se não me engano. Então aqui nós temos aos 63 a.C., né, o general Pompeu, o general romano, ele conquista a região da Judéia, e Herodes o Grande, ele é feito o rei da Judéia pelos romanos no ano de 37 a.C. Então, avançando aqui para Jesus, né, vida e ministério, nós vamos aqui pelo período que nós entendemos entre 6 e 5, né, antes de Cristo, que Jesus nasce em Belém, ou Jesus born in Bethlehem. Então, bora estudar, né, no capítulo de Lucas, capítulo 2, versículos 1 ao versículo 7. Eu aconselho você, tá? Aí na descrição desse vídeo, caso você, né, não queira seguir ou você queira ler depois, você pode estar baixando essa Bíblia na mesma tradução. Se não me engano, a tradução é New Living Translation, NLT. Vou até estar escrevendo aqui, NLT, New Living Translation. E nos comentários desse vídeo mesmo, você pode ir lá, clicar no link e baixar e seguir conosco. Lembrando que você que está chegando aqui agora, tá? Então, capítulo 2, versículos 1 ao 7. Você que está chegando agora, não se esqueça de deixar o seu like, comentar, compartilhar com seus amigos. Isso ajuda bastante o crescimento do canal. E que Jesus te abençoe. Me ajuda a espalhar a palavra. Alright? Então, bora lá para o capítulo 2, The Birth of Jesus. The Birth of Jesus. O nascimento de Jesus. At that time, the Roman Emperor, naquele tempo, né, o imperador romano, Augustus, decreed that a census should be taken throughout the Roman Empire.
Então, naquele período, o imperador romano Augusto, ele decretou que um censo, né, uma análise e tal, deveria ser feito através de todo o Império Romano. Então, throughout é através, throughout. É como se fosse a combinação, eu sempre falo de jogar para fora, né? Jogou para fora, throughout. Through do verbo de throw e out, para fora. É uma forma de lembrar como pronunciar essa palavra. At that time, the Roman Emperor Augustus decreed that a census should be taken throughout the Roman Empire. Versículo 2. This was the first census taken when Quirinius was governor of Syria. Isso foi, né, a primeira vez, né, o primeiro censo realizado quando Quirino era o governador da Síria. All returned to their own ancestral towns to register for the census. Então todos retornaram, né, para as cidades ancestrais, as cidades de onde eles são oriundos, para registrar esse censo. And because Joseph é José em inglês, né? E devido, né, ao fato de José ele era, né, um descendente do rei Davi, was a descendant of King David, he had to go to Bethlehem in Judea, David's ancient home. Então, devido ao fato de José ser um descendente do rei Davi, ele tinha que ir a Bethlehem, em Judéia, né, que é a cidade, como é que eu posso falar? A casa antiga, né, de Davi. He traveled there. Ele viajou lá, né, from the village of Nazareth in Galilee. Então, ele viajou lá, né, da vila de Nazaré, na Galileia. He took with him. Ele trouxe com ele, with him. And he took with him Mary. Ele trouxe com ele, né? Took é do verbo to take, que significa pegar. Mas aí took with him. Take, pegar. Took, pegou. Took with him, ele trouxe consigo, né? A sua esposa, né? Sua noiva, desculpa. His fiancée, who was now obviously pregnant. Who was now, né? A sua noiva, né? Que estava agora, obviamente, obviously. Se fosse só sem o ly, né? Sem o sufixo li, obvious seria óbvio, né? Então, obviously significa obviamente, pregnant, grávida. And while they were there, e enquanto, tá? Eles estavam lá, they were there, the time came for her baby to be born. Então, enquanto eles estavam lá, o tempo veio, né? É chegado a hora do seu bebê nascer. She gave birth to her first child, a son. Então, enquanto eles estavam lá, o tempo veio para que o seu filho, né, venha a nascer. Ela deu luz ao seu primeiro filho, que é a son, né, seu primeiro bebê, que é um filho. She wrapped him snugly in strips of cloth and laid him in a manger. Manger é a manjedoura, isso aí. Wrapped você wrap a gift, né? Você embrulha um presente. Então ela embrulhou, né, a criança com todo carinho e tal, com pedaços, né, com tiras de pano, e ela colocou ele em uma manjedoura because
there was no lodging available for them. Porque não tinha, né, lodging disponível para eles. De fato, em algumas traduções em inglês, tá, fala que não tinha como se fosse um hotel, um hostel para eles. Então, depende aí da tradução. Mas, de uma forma geral, ele foi colocado, né, na manjedoura, porque não tinha local para que ele para que ele nascesse, digamos assim. Então, bora repetir o nascimento de Jesus. At that time, the Roman Emperor Augustus decreed that a census should be taken throughout the Roman Empire. This was the first census taken when Quirinius was governor of Syria. All returned to their own ancestral towns to register for the census. And because Joseph was a descendant of King David, he had to go to Bethlehem in Judea, David's ancient home. He traveled there from the village of Nazareth in Galilee. He took with him Mary, his fiancée, who was now obviously pregnant. And while they were there, the time came for her baby to be born. She gave birth to her first child, a son. She wrapped him snugly in strips of cloth and laid him in a manger, because there was no lodging available for them. Então, bora lá continuar com the shepherds and the angel. Shepherd, pessoal, pastores, tá? Então, os pastores e anjos. That night, naquela noite, tá? There were. Então, haviam, tá? There were. Imagina, nunca avalia nada separadamente, tá? A gente avalia a parte, né? E a gente esquece que um todo ele é feito de pequenas partes. Então, a gente tem que ir pouco a pouco esmiuçando e interpretando e traduzindo, tá bom? Nem sempre vai estar para traduzir tudo de uma forma literal, nem sempre a tradução vai ser da forma com que você aprendeu, mas a tradução ela é feita, né, de acordo com a interpretação daquela pessoa, do intérprete. Então, vai variar bastante e é isso aí. Então, bora continuar aqui para The Shepherds and Angels, pastores e anjos, né? That night, naquela noite, there were, ou seja, haviam, né? Pastores, shepherds, staying in the fields nearby. Então, naquela noite haviam pastores ficando ali nos campos, né? Ao redor, nearby, ao redor, nas proximidades, guarding their flocks of sheep. Flocks é como se fosse, flocks é o coletivo de ovelhas, né? Você tem búfalo, que é manada, eu não lembro, é até estranho falar isso, mas eu não lembro agora como que fala o coletivo de ovelhas em português. Então, guardando o coletivo de ovelhas. Suddenly é de uma forma súbita, subitamente, né? An angel of the Lord appeared. Um anjo, né, do Senhor, of the Lord. Você pode ver que sempre a palavra Senhor vai estar escrita também com a primeira letra maiúscula, né, para indicar que é o Senhor Deus, não é um Senhor, é o Senhor. Appeared, ele apareceu among them. Among them é entre eles. Among them and the radiance of the Lord's glory surrounded them. Então, tipo, a aura, radiância, como é que eu posso falar? A aura do Senhor, né? A aura da glória do Senhor, ela
rodeou eles, né? Ela colocou eles, envoltou sobre eles, digamos assim, né? They were terrified, but the angel reassured them. Então eles estavam com medo, né? Mas os anjos disseram para eles: não tenha medo, don't be afraid, he said. Disse ele, né? I bring you good news. Eu trago para você boas novas ou boas notícias. That will bring great joy to all people. Eu trago para você, né, boas notícias que irão trazer ou que trazerão, né, uma grande felicidade para todas as pessoas. The Savior, o Salvador. Sim, yes. The Messiah, o Messias. Então, Messias em inglês é Messiah. The Lord has been born today in Bethlehem. Então, o Salvador, né? Sim, o Messias, o Senhor, ele nasceu hoje em Belém, the city of David, a cidade de Davi. And you will recognize him by the sign. E você irá reconhecê-lo por este sinal. You will find the baby wrapped snugly in strips of cloth, lying in the manger. Então você irá encontrar um bebê, como é que eu posso falar? Embrulhado com pedaços de roupas, né? Lá numa manjedoura. De forma súbita, suddenly, the angel was joined by a vast host of others, the armies of heaven, praising God and saying. Então, de uma forma súbita, né? O anjo, ele foi... Como eu posso falar? Ele foi acompanhado, né? Por muitos outros convidados, no caso, muitos outros anjos, né? O exército dos céus, né? Os exércitos do céu, praising God and saying. É legal aqui que indica que não é só um exército, né? Como se os anjos, eles tivessem, além da hierarquia, eles têm, como é que eu posso falar? Uma estrutura militar de exércitos. Então é bem engraçado, bem interessante, né, esse arranjo de como ele descreve como que o céu ele se organiza, né? Literalmente é o Senhor dos exércitos. Glory to God in highest heaven. Então glória a Deus, né? No mais alto do céu, né? And peace on earth to those with whom God is pleased. Então, e paz na terra para aqueles com quem Deus tem prazer, né? When the angels had returned to heaven, então quando os anjos, né, retornaram para o céu, the shepherds say to each other, os pastores disseram, né, entre eles, let's go to Bethlehem. Vamos ir para Belém. Let's see, vamos ver, né, this thing that has happened. Então vamos ver isso, né, essa coisa que aconteceu. Which the Lord has told us about. Que o Senhor, né, nos disse, que o Senhor tanto nos disse, eu poderia traduzir dessa forma. They hurried, hurry, eu posso falar I'm in a hurry, eu estou com pressa, né? Então, eles se apressaram, they hurried. Porque no passado, como ele está terminando em Y, tá? Nesse caso aqui, eu vou eliminar o Y e eu vou acrescentar o IED. Então, fica hurried, they hurried.
Vamos lá. They hurried to the village, né, para o vilarejo, and found Mary and Joseph. Found é do verbo to find. To find significa encontrar. Found, encontrou. Então, eles encontraram, né, a Maria e José, Mary and Joseph, and there was the baby. There was, então, significa havia, né, e lá estava o bebê. Lying in the manger. Lying in the manger. Então, ele estava lá na manjedoura, né, repousando na manjedoura. After seeing him, depois de vê-lo, né, depois de vendo ele, os pastores, the shepherds, told everyone. Então eles disseram, told é o passado do verbo to tell. Então, told everyone what had happened, o que tinha acontecido, and what the angel had said. Então, o que o anjo teria dito para eles, né? Had said to them about this child, sobre essa criança. All who heard the shepherd's stories were astonished. Então, bora lá repetir. Depois, vendo ele, os pastores disseram para todo mundo o que tinha acontecido. E que o anjo tinha dito, né? Had said, teria dito, para dizer para eles sobre essa criança. About this child. All who heard, todos que escutaram, the shepherd's story, a história, né, dos pastores, estavam astonished. Astonished é quando você fica muito surpreso, muito surpresa, né, perplexo, digamos assim. Vamos lá no Google, astonished, e ver aqui uma imagem, né, de astonished. Então eles ficaram surpresos, né, perplexos aí com o que eles ouviram. Mas Mary kept é o passado, tá, do verbo to keep. To keep é manter, kept é manteve. Então, mas Mary manteve todas essas coisas, all these things, in her heart. In her heart. Então, ela manteve todas essas coisas no coração dela. And thought about them often. Não é often, tá? É often. Often. Ok? Então, ela viu, né? Ela manteve todas essas coisas no coração dela e pensou sobre isso over and over again, com muita frequência. The shepherds went back to their flocks, glorifying and praising God for all they had heard and seen. Então, os pastores, né, eles retornaram, né, para o seu rebanho, rebanho, flocks, para o seu rebanho, glorificando, glorifying, and praising God. Praising é tipo adorando, tá? Então, eles glorificando e adorando a Deus por tudo, for all, por tudo que eles escutaram e viram, né? Eles ouviram e viram. Heard é o passado do verbo ouvir, ouviram, né? Hear, heard. Hear, heard. E sim, mesma coisa, verbo to see, tá? Ver, see, viu, só, e visto, sim, tá? See, saw, sim. Okay. It was just as the angel told them. Então, isso foi somente, né, o que o anjo disse a eles. Então, bora repetir aqui essas duas partes em inglês
Eu vou falar um pouco mais lento, você pode ir me seguindo, você pode só ouvir e depois tentar repetir, comparar a sua pronúncia antes e depois. Então fique à vontade, tá bom? Capítulo 2, The Birth of Jesus. At that time, the Roman Emperor Augustus decreed that a census should be taken throughout the Roman Empire. This was the first census taken when Quirinius was governor of Syria. All returned to their own ancestral towns to register for the census, and because Joseph was a descendant of King David, he had to go to Bethlehem in Judea, David's ancient home. He traveled there from the village of Nazareth in Galilee. He took with him Mary, his fiancée, who was now obviously pregnant. And while they were there, the time came for her baby to be born. She gave birth to her first child, a son. She wrapped him snugly in strips of cloth and laid him in a manger, because there was no lodging available for them. The shepherds and angels. That night, there were shepherds staying in the fields nearby, guarding their flocks of sheep. Suddenly, an angel of the Lord appeared among them, and the radiance of the Lord's glory surrounded them. They were terrified, but the angel reassured them. "Don't be afraid," he said. "I bring you good news that will bring you great joy to all people. The Savior, yes, the Messiah, the Lord, has been born today in Bethlehem, the city of David. And you will recognize him by the sign. You will find a baby wrapped snugly in strips of cloth, lying in a manger." Suddenly, the angel was joined by a vast host of others, the armies of heaven praising God and saying, "Glory to God in highest heaven, and peace on earth to those whom God is pleased." When the angels had returned to heaven, the shepherds said to each other, "Let's go to Bethlehem. Let's see this thing that just happened, which the Lord has told us about." Você pode conectar aqui, ó. The Lord has told us. Told us. Told us. Fica mais ou menos assim, ó. Told us. Told us. Literalmente, told us. Pode falar told us ou told us, tá? Estou falando que no inglês do dia a dia eles vão falar isso, tá? That God has told us about. Alright? They hurried to the village and found Mary and Joseph. And there was the baby lying in the manger. After seeing him, the shepherds told everyone what had happened and what the angel had said to them about this child. All who heard the shepherd's story were astonished, but Mary kept all these things in her heart and thought about them often. The shepherds went back to their flocks, glorifying and praising God for all they had heard and seen. It was just as the angel had told them.
E aí, gostaram do que vocês viram até aqui? Eu espero que sim. Tem sido muito gratificante para mim gravar esses vídeos e compartilhar com vocês, né, o que eu posso oferecer, que é o conhecimento da língua inglesa, e a partir disso nós podermos compartilhar conhecimento. Falando em compartilha, tá? Curta, comenta e compartilhe esse vídeo com aquelas pessoas que você queira ajudar. Você acaba promovendo esse canal e acaba também ajudando muitas pessoas no processo. Eu te vejo, né, na próxima aula sobre Jesus apresentado no templo. Jesus is presented in the temple. E mal posso esperar para ver o resto do estudo, né? Então, que Jesus te abençoe e te vejo na próxima. Bye for now. God bless you all.